E aí, pessoal, muitas coisas para dizer por aqui. Tem despedidas de jogadores que prometiam muito e que não são mais do Grêmio. Em outras notícias também, e uma possibilidade grande do Grêmio jogar em Brasília. Entenda a lógica do negócio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está querendo viajar, comprar alguma coisa, um dinheiro extra, você tem uma oportunidade. Seu FGTS está lá parado, a Mais Ágil resolve. Aqui na descrição do vídeo tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Lá você conversa com eles e sem burocracia, em 24 horas o seu dinheiro está na conta. Fale com a Mais Ágil, veja a sua situação e resolva esse problema aí. Um dinheirinho extra sempre é bom nessa época do ano. Gente, parei aqui uma série de pequenas informações para a gente colocar e depois vou falar sim da possibilidade do Grêmio ir jogar em Brasília no jogo contra o Campinense e as articulações que partem a partir daí. Porque é importante a gente falar. Mas antes, despedidas. Isso mesmo. O Grêmio se despediu de 2 jogadores, sendo que um de fato prometia muito, que é o Felipe Mejolaro. Felipe Mejolaro acertou um contrato com o Vissel Kobe do Japão, time de Andrés Iniesta. Mejolaro que pintou como craque nas categorias de base, goleiro da base do Grêmio, foi goleiro da seleção sub-17, sub-20, sub-23, foi para os Estados Unidos, não foi comprado, voltou, não treina, e agora conseguiu um contrato. O Grêmio não tem nenhuma participação mais sobre o Felipe Mejolaro. O contrato dele vai até o final do ano de 2023 e ele tem uma opção, já em junho, de renovar por 3 anos por lá e ficar por lá fazendo carreira. Eu torço muito pelo Felipe Mejolaro. Ele é um jogador que pintou muito bem aqui, e aí aquelas coisas do futebol, ele é muito baixo para ser goleiro do Grêmio e tal, acabou não vingando. Não vingou por aqui, um goleiro de personalidade, muito forte. Não deu certo aqui, agora está tentando a carreira em outro lugar. Ele teve proposta de outros clubes, até mesmo do Brasil, acabou não avançando e agora ele foi para o Japão tentar a carreira lá. A gente sabe que é um mercado um pouco diferente e que merece sim muita torcida da gente, muita torcida da gente. Outro que se despediu foi o Léo Fenga, jogador de lado, que foi anunciado pelo Blooming, da Bolívia. Os mais novos não sabem quem é o Blooming, mas os mais velhos sabem. Blooming foi um dos adversários do Grêmio na primeira fase da Libertadores de 83. Naquele momento eram 4 clubes, né, 2 de cada país, então era Grêmio e Flamengo, os classificados para a Libertadores do Brasil, e 2 da Bolívia, o Bolívar, de La Paz, e o Blooming. O Grêmio ganhou do Blooming e acabou classificando, né, para a segunda fase, e aí depois vocês conhecem a história. A segunda fase foi jogos muito difíceis contra a América de Cali, vocês lembram o pênalti que o Mazzaropi defendeu, contra Estudiantes de La Plata, o gol do Tarcísio no finalzinho do jogo em Porto Alegre. Histórias do futebol. Pois Léo Fenga vai jogar no Blooming, que tem essa passagem com o Grêmio. Um contrato de 2 anos, o Grêmio tem 25% dos direitos econômicos do atacante. A divulgação foi feita pelo próprio clube e aí Léo Fenga vai jogar. O Grêmio que teve 2 jogadores mais uma vez convocados para a seleção brasileira de base, né? Um foi o da Mata, o zagueiro, e o outro foi o Lucas Camilo, ambos para a seleção sub-17 para preparação aí para o campeonato sul-americano. Mais um jogador que de fato pode ganhar muita projeção a partir da seleção brasileira, porque o que a gente está vendo aqui não é isso, né? O que a gente está vendo aqui não é isso. E por fim, eu quero falar dessa notícia de hoje, né? O Grêmio trabalha, foi procurado por uma empresa que leva jogos para Brasília, né? É uma empresa que levou jogos do Vasco, levou jogos, chama Metrópolis Esportes.
ligada a um novo veículo de comunicação, o Jornal Metrópolis, que vocês conhecem, que faz muito sucesso. O dono é o Luiz Estevam. O Luiz Estevam, que foi senador, foi condenado, é o atual dono do Brasiliense. Vocês conhecem a história do Luiz Estevam, pois ele é dono dessa empresa e ela leva jogos para Brasília. E da Copa do Brasil tem feito isso. O Vasco, por exemplo, vai jogar em Brasília o seu jogo da Copa do Brasil. E existe uma negociação em curso para o Grêmio e Campinense jogarem lá. O que a gente pode falar sobre isso? Tá? Do ponto de vista de logística, para o Grêmio é a melhor coisa do mundo. Para a equipe do Campinense, claro que o fator local é algo que garante um pouco mais de força para eles. Mas, por outro lado, nós precisamos aqui ponderar que às vezes esses clubes eles estão muito mais por tentar arrecadar muito, eles já ganham um bom dinheiro por jogar a primeira fase da Copa do Brasil e teriam outra possibilidade de dinheiro lá. Com esse modelo Soares, que a gente chama de onda Soares ou efeito Soares, o Grêmio está levando gente em tudo que é lugar. E, obviamente, o Grêmio levaria muita gente também em Brasília, expectativa lá de 20 mil torcedores, 20 mil gremistas para ver um jogo em Brasília. A gente deve ter uma solução para essa negociação rápido, que nós estamos falando de um jogo que fica para outra semana, sem ser a semana após Carnaval a outra, logo depois, um pouquinho antes do Grenal. Então, a gente precisa aí de velocidade nesse negócio. Isso aí tem que ser definido, eu acredito eu, mais tardar até sexta-feira, mas o que eu posso dizer para vocês é que essa negociação está em curso, tem gremistas envolvidos também, o Grêmio já foi, de alguma maneira, comunicado que existe aí uma negociação que ela passa muito mais pelo Campinense do que pelo Grêmio, porque ele é o mandante, mas existe sim a negociação dessa empresa que tenta agenciar jogos de grandes clubes para levar para Brasília, que precisa muitas vezes movimentar o estádio, movimentar a cidade, e isso faz parte desse processo comercial que é o futebol, porque assim como foi o Vasco, já foi o Botafogo, já foi o Flamengo outras vezes, e agora essa tentativa de tentar levar o Grêmio para jogar a Copa do Brasil, primeira fase contra o Campinense em Brasília. Vamos ficar atentos. Essa é uma notícia interessante da gente avaliar e que, de fato, pode fazer o Grêmio levar um grande público, um grande número de gremistas à capital do país. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.